bom dia a todos, amigos, amigas, nessa manhã gelada, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês, hoje num tema especialíssimo, violência contra a mulher, números que subiram durante o período da pandemia, vamos discutir um pouco sobre isso. A delegada Valéria, a delegada Rose, daqui a pouco estarão conosco, estão com um pouquinho de dificuldade de acessar o link, mas está conosco a querida amiga Marta Lívia, que preside... Prazer enorme, doutor Marcos. Prazer é nosso, prazer, alegria em revê-la, né? Ainda que pelo meio eletrônico. É verdade. E outra querida amiga, a Gisele Fleury, que está com bastante frio também. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, Gisele. Muito Bom dia, preparada Gisele. para nos acompanhar no dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia, estar com vocês de novo. Bom dia, Marcos. Começando a falar sobre o ponto, enquanto nós aguardamos a chegada das duas delegadas. Marta, os dias de hoje fazem qualquer, por conta do isolamento social, fazem com que a família se recolha em casa. Sim. Aí nós temos uma série de aspectos que se somam, que é o convívio diário, exatamente, uma rotina nova de vida para o casal, os filhos que passam também a não ter possibilidade de ir para a escola, ter que aprender em casa e reclamam atenção, evidentemente, dos pais. Às vezes, problemas econômicos, não raras vezes. Na sua maioria. Na sua maioria, muitos casais estão falando de desemprego. Sim. É uma soma de componentes explosivos, não é, Marta? Sim. Como lidar com isso? Como é possível lidar com isso sem permitir que esse soma de estresse prejudique a convivência harmônica da família? Doutor Marcos, bom dia ao senhor e à doutora Gisele. Nós viemos discutindo isso porque a virada feminina é um movimento de muitas mulheres. Eu só estou a presidente dela, fui a idealizadora, mas a gente tem discutido diariamente essa pauta, porque é uma pauta que, além de nos preocupar, como o senhor acabou de falar, é uma pauta explosiva, é um somatório de condições que levam para o agravamento da pauta, principalmente da violência contra a mulher. E a gente sabe que o algoz está dentro de casa, não só na violência contra a mulher, mas quanto no abuso de crianças e de adolescentes, que a gente está no mês de maio agora, no Maio Laranja, discutindo essa pauta, o abuso de crianças e adolescentes, o abuso desses vulneráveis. Então, eu quero dizer para o senhor que a gente tem notado, sim, e tem recebido, através de denúncias, através de pedidos de ajuda da gente, exatamente um caminho para isso, porque a subnotificação diminuiu violentamente, elas não têm onde procurar ou como sair pela questão da restrição de locomoção. O que a gente tem tentado é, através de grupos de apoio, levar a solução para dentro de casa, isso sim, e tem grandes projetos dentro da virada para isso que eu vou falar à medida que o senhor for me dando essa oportunidade. Nós temos projetos lá dentro da virada de suporte dentro da casa, e que é muito difícil, porque essa mulher ela tem que ir para o banheiro, ela tem que se esconder para ligar e procurar ajuda. Porque como a gente está falando agora, não é uma situação só, são várias. A iminência do desemprego, a presença dos filhos em casa, a necessidade de botar uma comida na mesa, e na maioria das vezes nós somos felizardos porque nós temos, mas muita gente não tem. Nós temos trabalhado, abrimos um braço de solidariedade, porque o pedido de comida, de alimento, até por mulheres que tinham uma condição classe média, mais ou menos, que são as cabeleireiras, as manicures, e que tinham trabalho, perderam. Então, nós montamos um núcleo de apoio a essa profissional e a toda a mulher em situação de vulnerabilidade efetivamente. E ela passa pela mesa, ela passa pelo estresse emocional. Tanto é que nós discutimos com a doutora Albertina, doutor Marcos, vamos também pedir para o senhor
está sempre junto conosco, porque o senhor é uma das figuras masculinas que mais apoia os movimentos femininos, e aqui eu gostaria de agradecer ao senhor. Então, nós pensamos em, pós-pandemia, a primeira ação que tem que se fazer é uma ação de apoio à sanidade dessas mulheres que estão dentro de casa, porque está todo mundo em desequilíbrio. Até mesmo essa violência agora, teoricamente autorizada, porque eu estou dentro do meu domínio, estou dentro da minha casa, estou desempregado, estou estressado, o meu saco de pancada predileto, que já vinha caminhando para esse lado da violência real mesmo, ou do feminicídio, ele fica exacerbado, e a gente está vendo um número, como foi no estado de São Paulo, de quase 80% o aumento da violência e do feminicídio durante a pandemia. Mas a gente tem algumas soluções aqui dentro da virada, que depois eu gostaria que o senhor pudesse me deixar falar. Lógico, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre a virada em si, esse movimento legal. Isso tem previsão por conta do isolamento, né? Como será a virada esse ano? Só agradecer também, comemorar a presença entre nós da querida amiga, essa mulher que também é símbolo no que diz respeito à defesa das mulheres, querida delegada Rose. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Max. Bom dia. Bom dia, delegada. Bom dia, nossa líder maior. Verdade. Você demorou um pouquinho para eu entrar, que eu não sou muito acostumada com essas modernidades. Eu também não. É o suspense que vai animando o pessoal fica mais empolgado ainda com a sua presença. Muito obrigado. Deixa eu falar da delegada Rose, todos conhecem. É uma liderança, não só liderança no conjunto de mulheres, liderança na sociedade mesmo, no enfrentamento à violência. Ela que foi a primeira delegada da primeira delegacia de São Paulo do Brasil, criada no governo Franco Montoro, delegada Rosa. Exato, isso. E que fez um trabalho brilhante, consolidou esse avanço importante da Delegacia da Mulher, e que vai agora nos contar um pouquinho da experiência do passado, das dificuldades e hoje, a evolução que teve em relação ao número de delegacias no estado de São Paulo e no Brasil. Bom, Marcos, eu posso dizer que a gente melhorou muito, que a gente conseguiu uma série no sentido de atendimento à violência contra a mulher, nós conseguimos uma série de mecanismos que ajudam muito nessa batalha. Em 1985, para você ter ideia, quase 35 anos atrás, quando nós começamos o nosso trabalho, nós éramos apenas a delegacia para fazer boletim de ocorrência, fazer inquérito policial. Quando a situação começou a se mostrar, ter visibilidade, os meios começaram a aparecer. Então, nós tivemos aí assistentes sociais que foram nos ajudar, tivemos aí o pessoal todo da Casa Abrigo, tivemos aí as psicólogas e, principalmente, né, tivemos as mulheres da Comissão da Mulher Advogada da OAB, da época, que faziam plantão conosco na delegacia para ajudar a dar encaminhamento aos processos dessas mulheres vítimas de violência. Quem era presidente da Comissão Mulher, você lembra? Olha, você sabe, eu não me lembro. Eu estou fazendo um levantamento daquela época. Talvez a Norma Criado. Norma Criados, exatamente. A Norma e o grupo todo sempre estava conosco na delegacia, e a Norma fazia parte também do COGE, né, que era o Centro de Atendimento de Mulheres, que era advocacia gratuita também. E ela fazia também parte, estava sempre conosco. Bom, para você ter uma ideia, de lá para cá, hoje nós temos aí todas as delegacias da mulher, nós temos aplicativos para ajudar a mulher. E o mais importante, né? Nós temos cada vez mais grupos de mulheres, como a Marta, como a Gabriela Mansur, como a Domitila, dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, na sociedade civil, que se unem para criar mecanismos de proteção à mulher. Então, eu posso dizer que a gente melhorou bastante. Agora, uma coisa só me deixa triste, né? Tantos anos, tantas batalhas, tantos progressos, e ainda a gente continua vendo que a violência, infelizmente,
aumenta. Aumentou. E, principalmente nessa época, a violência tem aumentado demais. Né? É verdade. Gisele, nós participamos de algumas gestões da OAB, e na última, como diretores. A Ordem teve diversas iniciativas históricas. A Norma foi, salvo engano, a primeira diretora mulher na OAB de São Paulo. Por mais que a gente tenha trabalhado nos espaços, ampliado os espaços ao longo desses anos, e a Comissão da Mulher Advogada foi se fortalecendo, foi sendo cada vez mais atuante, a Kátia Boulos, que presidiu. Perfeito. Exatamente. Assim, também a outra liderança. Mas ainda, eu digo do ponto de vista da OAB, a sociedade civil se mobilizando, como disse a delegada Rosa, ainda vemos, infelizmente, um país muito machista e onde predomina em muitos lados a violência, né, Gil? É verdade. Eu comecei na Comissão da Mulher Advogada em 98, então acompanhei todo esse processo da Comissão Advogada, o trabalho, né, o apoio às lideranças, como a doutora Rosa, aliás, bem-vinda. A gente participou em muitas iniciativas, e aqui em Jundiaí também as advogadas faziam plantão na DDM, ajudando a atender a população de forma gratuita, ajudando as primeiras mulheres que tiveram a coragem de vir à frente, porque a verdade é que antigamente elas tinham mais medo, hoje algumas têm um pouquinho mais de coragem, até por conta dos sistemas de apoio que foram criados, em que pese a violência ter aumentado, como disse a doutora Rose, os mecanismos de apoio aumentaram, mas infelizmente, apesar de ter aumentado, a gente não conseguiu diminuir essa violência. E até um pouquinho antes de começar com o vídeo, Marcos, eu queria comentar o que eu tinha reparado, que eu fiz uma palestra aqui em Jundiaí no começo do ano, e a DDM de Jundiaí me mandou o gráfico dos últimos 3 anos, dos atendimentos, das medidas protetivas, e eu vi que em 2019 a gente teve um avanço com a mudança da Lei Maria da Penha, maior número de medidas protetivas sendo concedidas para as mulheres, que foi muito positivo. Aqui em Jundiaí, praticamente, desde 2017 até dezembro de 2019, praticamente 800% a mais de medidas protetivas concedidas, o que foi um avanço. Mas, infelizmente, agora a gente teve um retrocesso com a Covid, porque agora elas estão em casa e com medo, né? Como diz a doutora Marta, elas estão lá com o algoz do lado, como vai falar? Nem muitas têm aplicativos para ter esse acesso a uma pessoa que ela possa falar. Então, realmente, a gente fica muito preocupado e por isso que é muito importante as iniciativas que a gente possa dar mais suporte para as vítimas nesse momento da Covid. Para quem elas vão falar e para onde elas iriam, porque as casas-abrigos têm um limite de acolhimento, a gente sabe disso, né? Por mais que o poder público queira acolher, e nesse momento de pandemia, com risco de pegar uma doença, então acho que elas ficam com medo de denunciar, com medo de fazer alguma coisa e pôr em risco a família por conta da Covid. Né? Ou nem tem tempo, né, Gisele? Porque como está convivendo 24 horas ao lado, exatamente, o agressor não tem nem a possibilidade de dar uma saída para conversar com alguém. Para desabafar, né? Não tem nem as amigas para contar, né? Mas como você vai conversar, né? Como é que você vai conversar se ele está ali do seu lado, se você mora numa casa de 1 cômodo, 2 cômodos? Exatamente isso. Né? Vai no banheiro, se tranca e... Eu diria que o grande problema, na realidade, que eu vejo hoje, é que essa obrigatoriedade de o casal estar junto 24 horas por dia está trazendo à tona uma agressividade de homens que, na realidade, não pensaram em agredir. Nunca pensaram. De repente, talvez esse confinamento, o medo de perder o emprego, essa situação de tensão que você está vivendo... E a falta de dinheiro, né? Coisa que acontece... E a falta de dinheiro. E ele bota um pouquinho... Ele já bota aquela agressividade para fora... E mulheres que nunca imaginaram sofrer algum tipo de violência por parte do marido ou do companheiro, hoje estão se vendo nessa situação. Então, para elas, na minha opinião, é até mais difícil, porque elas não têm nem sabem, não é que elas não sabem como, mas até pela surpresa, por nunca imaginar que aquilo pudesse acontecer, pela vergonha, né, de tentar contar para alguém, elas não estão procurando ajuda. E a violência psicológica, né, delegada Rosa? Só registrar Essa é a pior. Essa é a pior.
Só registrar. E a financeira, né? Porque a gente, quando Também. conversa com os clientes, assim como advogada, eu atendo na outra ponta. A gente recebe e a gente começa a explicar, às vezes, para as mulheres, isso que ele está fazendo é uma violência contra você, inclusive a financeira, a emocional, e a pessoa... A psicológica, isso é né, violência, Gisele? é psicológica, É. sobretudo, que eu acho que vai minando a autoestima de uma forma que a mulher vai se sentindo cada vez mais insignificante. E é um fato, né? A gente vê isso em todas as classes sociais, isso não muda, infelizmente, né? Vai criando uma sensação de impotência. Só Bom, eu registrar. estava lendo, Marcos, só me dizer, eu estava lendo outro dia um caso de um casal, né, com filhos, e que, de repente, ele começou a exigir da mulher casa limpa, roupa lavada, comida na hora, que ela cuidasse dos filhos, que ela não deixasse os filhos fazer barulho. Mas numa situação de uma violência psicológica tamanha, né? Uma pessoa que nunca, de repente, ele está dentro de casa, está passando a mão no móvel para ver se tem pó, está brigando com ela porque ela não limpou direito. É isso aí. Então, foi impressionante como essas coisas estão acontecendo. Está Né? acontecendo. É verdade. Está conosco a Cátia Cação, a querida amiga Cátia Cação, do Litoral, a Rosa Ogiano, a Rosa que é de Guarujá, querida amiga, Márcia Atiki, assunto pertinente, principalmente das formas mais silenciosas e insidiosas. O Chicarino, querido amigo de Taubaté, o Milane Veiga, de Araraquara, Cida Prado, obrigado, Cida, que ajudou a organizar essa live. Cida, parabéns. Alessandra Cavalcante, o Flávio, o Machieto, que está sempre conosco, que é de Casa Branca, a Luciana Aguiar, falando sobre o assédio também, o assédio moral, a Isabel Castro, outra grande amiga de Santos, a Patrícia Bravanel, a Carla Regina Gobo, Rafaela Lemos Lopes, a Luísa Fleury, Jamila Lemos. É a filha, que é advogada. Ai, que legal! Que é advogada também, o Sérgio Batilani, a Marlene Rizioli, Priscila Dauer, da Priscila, a Cristina Melo Endo, a Sônia Reis Veríssimo, Fábia Maruco, Lincoln, querido amigo também ali de São Carlos, a Sueli Pellegrini, Maria Lima, e eu vou citar as outras que, ao longo do tempo... As meninas da virada, doutor Marcos. Que legal. Eu quero que você conte um pouquinho da virada, mas antes de falar da virada em si, mas pegando um gancho, a mulher trabalha, se chama de 3 turnos, né? A mulher Jornada quádrupla, né? Normalmente. Mas, hoje, ela dentro de casa, ela vive esses 3 turnos ao mesmo tempo. Exatamente. Ela está, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar, muitas vezes trabalhando no home office, está lá atendendo alguém no monitor, o chefe, o cliente, aí o filho atrás, cobrando a comida, está com fome, o marido reclamando disso, como disse a delegada Rose. Assim, mesmo sem a violência, mesmo em lares onde não predomina a violência, já é uma carga, uma sobrecarga altíssima para as mulheres, elevadíssima. E elas têm sofrido muito por conta disso, pelo menos as que eu converso, aquelas que eu consigo conversar, relatam situações muito, muito intensas com essas demandas todas que têm. Isso sem falar na questão da violência, né? E aí eu pergunto o seguinte, é uma realidade, nós vivemos num país muito machista, além de racista. Exatamente. Muito machista. Eu sempre comento uma estatística que o Brasil só tem maior participação de mulheres no parlamento em relação a todos os países das Américas, ela só tem uma participação maior do que o Haiti. Todos os demais países das 3 Américas têm uma participação feminina maior. O que nós vivemos hoje é simplesmente que descortina e potencializa uma situação que é real, rotineira, constante na vida das mulheres, não é isso? Com certeza, com certeza.
Doutor Marcos, e voltando à pauta além disso, eu acho que, nós estamos subrepresentadas, sim, com grandes mulheres com qualidade para estar nos representando lá. A delegada Rose, a senhora faz falta. E eu queria dizer que o senhor tocou no ponto de vista do que está exacerbado hoje pela questão da rotina quádrupla. A gente, através das nossas lives da virada, que a gente tem pontuado muito a questão da violência na pandemia, nós temos visto mulheres, delegada Rose, se reconhecendo em condição de violência agora, que elas nunca tinham se dado conta disso, se identificando, que é muito triste se identificando com a violência. E essa violência psicológica, assim, mas você não vai limpar isso, você não vai limpar aquilo, e às vezes muitas, doutor Marcos, também são as detentoras da renda da casa, e mesmo assim estão sofrendo toda essa pressão, todo esse estresse, toda essa cobrança violenta, e que está, como a delegada Rose colocou agora, os que não eram estão vindo à tona como agressores, não fisicamente, mas moralmente, psicologicamente. Essas mulheres estão realmente sobrecarregadas, estressadas, e isso é uma grande forma de violência. E queria dizer aqui, fazendo um adendo, doutor Marcos, o senhor falou na doutora Kátia Boulos, ela é um pilar da virada feminina para nós. Na gestão dela no Conselho da Mulher Advogada, foi ela que chamou a sociedade civil para dentro da OAB. Foi ela que nos deu espaço, porque a nossa maioria nós não somos advogadas. Eu sou zootecnista, psicopedagoga, assistente social, mas eu digo que a doutora Kátia, ela abriu a OAB para a virada feminina, para os movimentos femininos, para a Libra, de uma maneira respeitosa e parceira. Kátia Boulos, a você, a nosso respeito, a nossa devoção sempre. E Rose, para mim você é mais do que uma referência. Para mim você é a cabeça pensante das ações do enfrentamento à violência. Eu falei para você um dia, quando não era moda se falar em enfrentamento, você já lutava por isso, você pegou os movimentos femininos há 20 anos atrás e levou para dentro da CADEPOL para se entender como as deveriam ser atendidas as mulheres vítimas de violência. Você, no CAA, fez uma discussão sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, que a gente comemora coisas, mas a gente não discute. Então, eu quero dizer para você que a sua matriz dentro da pauta do enfrentamento feminino é o que nos rege sempre. E a você, o meu respeito, e eu estou assim, emocionada de estar aqui com você, porque você é uma referência para mim. E isso lá atrás... quando a gente comemorava a lei, você discutiu a aplicabilidade da lei. É verdade. Você levou mulheres para dentro das academias de polícia para ver o atendimento e assistência às mulheres no primeiro momento, que é fundamental, Rose. Então, fazendo esse adendo aqui, dentro da violência na pandemia, que você já pensava essas pautas, Rose, da notificação, da sociedade civil compreender esse mecanismo, que às vezes a gente acha que ele fica só no meio jurídico, ou no meio da polícia, no meio do... Não, você nos trouxe para esse universo e fez a sociedade civil assumir esse compromisso com a pauta da violência. Bom, eu fico muito satisfeita, realmente eu fico muito feliz, Marta, agradeço, você é muito gentil, fico muito contente com isso, porque o que me deixa muito feliz atualmente é que eu vejo tantas pessoas, tantas mulheres e homens interessados nessa pauta. Quantos mecanismos estão sendo criados? A gente percebe que, se as nossas autoridades, que cuidam especialmente da área da segurança, não se importavam ou deixavam como um problema de menor importância o problema da mulher vítima de violência, hoje a própria sociedade está, vamos dizer, pressionando as nossas autoridades a darem o devido valor para essa situação. Então, a gente vê delegadas maravilhosas, até, Marcos, eu queria dizer para você, para todas as nossas companheiras, que a doutora Valéria, infelizmente, não conseguiu entrar. Doutora Valéria, delegada da Delegacia da Mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira, que é, na minha opinião, um mecanismo maravilhoso. Eu acompanhei isso desde o início. Eu participei
participava das reuniões. Você foi uma precursora disso, uma lutadora. Representava São Paulo em Brasília, em todos os movimentos, junto com a Aparecida Gonçalves. Eu tive com a Nilceia Freire como secretária da Mulher, Eleonora Meneguzzi e tantas outras. Naquela época, nós tínhamos reuniões maravilhosas e a Casa da Mulher Brasileira foi discutida com o Brasil inteiro. Eu acompanhei desde o início, começa, para, e no fim, graças a Deus... E muda a gestão, né? Porque no Brasil, a gente tem uma... Eu acho que tem uma... Desculpa interromper, mas eu acho que a gente tem uma questão aqui no Brasil que muda governo, param-se, às vezes, alguns projetos, né? Nem sempre em nível municipal, estadual e nacional. A gente vê isso nesses últimos 20 anos, mas a gente conseguiu, com muita força, as mulheres, cada um entrar e ir lá, e vamos brigar de novo, né? Os movimentos são muito... As políticas públicas efetivas nessas pautas, elas perdem. Procurou, né, a iniciativa privada para ajudar a terminar, junto com os recursos do próprio Estado. Enfim, então a gente vê com muita satisfação isso. Agora, o que me deixa, eu volto a dizer, mais feliz, eu posso ter começado lá atrás e brigado muito, mas que coisa boa de ver esse número enorme de mulheres lutando junto, criando coisas junto. Em todas as áreas. Isso é que deixa a gente feliz. Em todas as áreas, exatamente. De todas as áreas, doutor Marcos. Em todas as áreas, sem dúvida. Um pouquinho da Casa da Mulher Brasileira, que tem muitos que estão vendo e não conhecem. Conta um pouquinho do projeto. Rose. Conta um pouquinho sobre o projeto da Casa da Mulher Brasileira, que tem gente que não conhece. Ela foi pensada para que a mulher tivesse um local onde ela tivesse um atendimento integral. Porque multidisciplinar, ela não ficasse locomovendo para outros lugares quando ela precisasse de um atendimento psicológico, de um atendimento social e mesmo de um lugar para ficar. Então, a Casa da Mulher Brasileira foi pensada nesse sentido, um espaço onde todos os serviços seriam oferecidos a essa mulher. Como nós dissemos, a coisa demorou, mas hoje ela está funcionando e funcionando muito bem. É um espaço lindo, maravilhoso. As pessoas que quiserem, independente de precisarem da Casa da Mulher Brasileira... Precisam conhecer e se engajar. Vamos conhecer. Deixa passar essa época de quarentena e depois vão conhecer para ver que equipamento maravilhoso que nós temos. Ali funciona a delegacia, com as policiais e os policiais 24 horas por dia. Você tem a Defensoria Pública, que uma defensora está lá todos os dias, Ministério Público, Judiciário, assistência social, psicológica, e você tem, inclusive, alojamento para aquela mulher que não pode voltar para casa, que corre risco, essa mulher puder ser atendida. Então, veja, é uma coisa maravilhosa de você imaginar que você recebe a mulher e você pode fazer o atendimento total dela num único espaço, recebida com humanidade, com sensibilidade, com acolhimento, que é a coisa mais importante. Eu digo que a palavra da vez para você fazer uma melhora no atendimento da violência contra a mulher chama-se acolhimento. Exatamente. É o passo número 1. Muitas vezes ela chega, alguém diz para ela, senta aí. Ela senta e a pessoa esquece dela, e ela fica, e ela vê pessoas chegando e ninguém conversa com ela. Aí chega uma hora ela diz assim, ai meu Deus, tá vendo? Deus está falando para mim que eu não devia vir falar do meu marido. Eu tenho, olha, tô vindo. E quando não fala, mas você tem certeza que você não provocou? Você tem certeza que você não provocou? Isso é um sinal que você não deveria ter vindo aqui. Eu estou demorando por causa disso. Uma hora depois, ela levanta e vai embora. É verdade. E ninguém nem soube que aquela mulher passou por lá, porque ninguém a acolheu, ninguém conversou com ela. Tá? Tudo bem, está a delegacia lotada, a gente não pode atender na hora? Chama, desculpa, senta aqui um pouquinho, nós estamos atendendo a outra. O acolhimento é fundamental. Acolhimento é tudo, gente. E eu acho que hoje nós temos esse problema maior nosso, hoje, na minha opinião, nesse aumento dos feminicídios que nós estamos acompanhando, são as nossas portas de entrada, que são os hospitais e são as delegacias. Se a mulher não é acolhida nesses dois lugares, ela é uma candidata em potencial do feminicídio. Mas isso já é uma luta sua desde 2007, do meu tempo com você no Mulheres da Verdade.
você nos levou para dentro da Cadepol para você discutir a humanização do primeiro atendimento, que é esse acolhimento que você está falando. Então você vê há quanto tempo, né, Marta? Você está discutindo isso e você está buscando, exatamente, e você está buscando conscientizar as pessoas que o acolhimento é fundamental. Estou falando uma história de 2006. A gente cria instrumentos para atendimento à mulher, mas o importante é você ter à frente desses equipamentos pessoas que tenham sensibilidade para atender, porque senão não adianta você ter o melhor equipamento. Se a mulher não for acolhida, o serviço não resolve. Tem que ter pessoas que estejam embasadas e que queiram ajudar. Doutora Rosa, até teve uma das nossas assistentes aqui, estão assistindo, a Vânia falou sobre um aplicativo que o Magazine Luiza lançou agora contra a violência. Não sei se vocês já tiveram acesso de denúncia. Tem o do Magazine Luiza, tem o da próprio governo, da própria prefeitura, que é excelente, tem vários particulares de colegas da virada. Tem, né? Vamos aproveitar para lembrar a RAP, né? O RAP. O RAP está com justiceira. Eu achei maravilhoso, está com a justiça de saias, com as justiceiras. Então, veja só, a mulher liga para um local onde vai entregar comida e existe uma senha. Onde ela diz, olha, eu quero pizza de pepperoni. Aí quem está atendendo já sabe que é uma mulher que está sofrendo violência e avisa a polícia. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos vendo. Tem o SOS, delegada, tem o projeto do João Santos, do Bem Querer Mulher, que é um aplicativo que já está há mais de 4 anos rodando e funcionando, né? É excelente, quanto mais mecanismo, melhor, na verdade. Né? Agora, precisa divulgar, né? Eu acho que é importante que muitas mulheres não têm acesso, né, a essas. Então, é porque as amigas, vão se multiplicando, que uma conta para a outra e que a gente faça uma rede, né? A gente tem que fazer esse trabalho. Né? De dizer o que é bom, realmente, compartilhar o que é bom. Porque as pessoas ficam até com medo de compartilhar, né? Foi a Gisele que falou, né, Gisele, a respeito do aumento da concessão de medidas protetivas. Eu me recordo que quando nós começamos a discutir a Lei Maria da Penha, nós tínhamos um problema seríssimo. Por quê? Porque os juízes, eles relutavam em aplicar medida protetiva. Eles, inclusive, muitas vezes, devolviam para a delegacia querendo testemunhas, isso para alguma coisa que tem que ser aplicado com urgência para proteger a mulher. Hoje, na verdade, a gente fica feliz de ver. Emergencial mesmo. Enorme de medidas protetivas, feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque se não tivesse tanta violência, não precisaria de tanta medida protetiva. Mas é impressionante de ver como os juízes hoje têm muito mais consciência e muito mais sensibilidade de atender a solicitação do delegado ou da delegada na concessão das medidas protetivas. Né? E a gente, na outra ponta, como advogada, no dia a dia, a gente percebe uma diferença muito significativa, porque antigamente a gente tinha uma dificuldade enorme de conseguir uma medida protetiva, um simples afastamento era uma coisa que, para você pedir, tinha que ter uma prova gigante, e às vezes você não tem essa prova, porque a coisa acontece na intimidade, né? A violência acontece na intimidade, então raramente você vai ter uma testemunha, raramente você tem testemunha, né? Então é a voz da vítima contra a voz do agressor. Então acho que para a segurança, para garantir, eu acho que deve ser concedida a medida. Antigamente era o contrário, não, se não tiver uma prova efetiva, você volta para casa e corre o risco do feminicídio, que a gente via, infelizmente, acontecer. Acontecia muito. Não raro, né? E acho que a rede integrada, né, doutora Rosa? Eu me lembro de advogadas, em várias vezes que eu participei de conversa, numa roda com as advogadas, que as meninas chegavam a chorar de raiva. Sim, a 9.099, né? A própria... Como elas tinham sido atendidas pelo juiz quando elas foram lá reivindicar pessoalmente a medida protetiva para sua cliente. Então, hoje, a gente vê com satisfação isso. Significa que os poderes públicos estão mais abertos e mais sensíveis, né, a essa situação de violência. Mas ainda assim falta muito. Lógico. Eu vou comentar um fato, mas só fazer o registro aqui, está a Renata Gruninger, o Odécio Teixeira Ramos, Luciana Guiar, está conosco,
a Sandra Petian, o Gilson Delgado, lá de Olímpia, o Sérgio Batilani, a Rosa Ramos, a Cleonice Moura, está conosco também a querida Ana Maria Lanautovitch. Um beijo para a Ana. O Jair Teodoro, a Adriana Zorubi, Edna Aparecida Silva, a Juliana de Marco, outra grande amiga, Valéria Silvestre, enfim. E depois eu vou mencionando outros nomes, porque são muitas. Adriana Galvão está conosco. Adriana Galvão. São diversas É participações. o estado inteiro, né? Quase o Brasil, tem bastante gente do Brasil inteiro. Delegada Rose, o poder público foi, como regra, tomando consciência. Mas, na verdade, ainda falta muito a fazer. Eu vou citar e vou passar para a Gisele algumas situações, por exemplo, no próprio judiciário. Os concursos do judiciário e do Ministério Público, isso um grupo de promotoras, quando eu estava na presidência da Ordem, veio conversar comigo, no sentido de pedir para que a Ordem tivesse sempre uma participação feminina nas bancas de concurso, porque quando não há participação de uma mulher na banca, o número de aprovadas mulheres nos concursos públicos cai enormemente. Essa é uma demonstração ainda que, mesmo dentro do sistema de justiça, falta muito a virada feminina é boa se dar. Nós tivemos, quando 2 anos atrás, quando o anterior presidente do Tribunal de Justiça tomou posse, nós fomos lá conversar com ele, fazer aquela visita institucional, e eu comentaram, falei, tem 2 pontos assim que deixam nítidos. Um deles é o fato de não ter no órgão especial do Tribunal de Justiça uma mulher. Não havia, até hoje, jamais teve uma mulher eleita para compor o órgão especial do Tribunal de Justiça. Meu Deus. E aí houve um movimento, ele também me preocupa, também me incomoda, vamos trabalhar nisso. De fato, foi eleita a Cristina Zucchi, a desembargadora Cristina Zucchi, a primeira mulher. É impressionante. Até poucos anos atrás, não tinha mulher no tribunal. Eu lembro, na década de 80, quando eu estudava, eu li o jornal, voltando para casa de ônibus, eu li no jornal, eu li a notícia de que a primeira mulher tinha sido aprovada no concurso público. Isso é década de 80, nós estamos falando em algo da virada do século. E dos nomes que o tribunal homenageia, com os bustos, é uma tradição o Tribunal de Justiça homenagear com bustos, os grandes nomes que contribuíram para a formação do direito em São Paulo, no Brasil, não tinha nenhuma mulher. Como se a mulher fosse inexistente no sentido da construção da justiça. E aí que eu queria que a Gisele participou desse movimento, e aí também nós conseguimos que houvesse a intronização do primeiro busto de uma mulher, que foi da Maria Augusta Saraiva. A primeira mulher a formar-se em direito na virada do século anterior, há 2 séculos atrás, de 1912, 1903, quando ela se formou na Faculdade de Direito de São Francisco, não é, Gisele? E ela ainda foi a melhor aluna da classe, ganhou uma viagem para Paris, né? Ela foi uma precursora, mas aquele momento foi um momento especial, na inauguração do busto. Eu acho que a gente não via as mulheres destacando no Poder Judiciário como a gente vê hoje, por falta também de oportunidade, porque não haviam mulheres ainda na carreira de juízas também, né? E eu até brinquei, né, Marcos? Aquele dia eu fiz uma piada com os desembargadores e virou depois um motivo, todo mundo veio me perguntar, porque a primeira vez que eu estive no salão do júri, o presidente do tribunal disse que o lugar de mulher era na cozinha, o que a gente perguntou, o que o senhor achava da mulher na magistratura? Ele falava que o lugar de mulher era na cozinha. E aquele dia eu fui dizendo que o lugar de mulher é aquele que ela quiser, né? E depois todos os desembargadores vieram perguntar quem era o presidente na época. Eu falei, só vocês fazerem conta de quando eu me formei. Então, a gente vê que existe um preconceito, e isso já mudou, pelo menos, mesmo que eles sintam isso hoje eles não falam. Mas realmente a gente vê um avanço nesses últimos 20 anos, né, Rosa? Acho que a gente acompanhou bastante significativo, né, Marcos? Na magistratura, em todas as áreas, né? Então, mas Gisele, mesmo assim, a primeira mulher a participar do órgão especial foi agora. Foi a Maria Cristina Zucchi. Mas veja, o órgão especial é composto pelo presidente, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o decano do Tribunal de Justiça,
o corregedor do Tribunal de Justiça e os 3 presidentes das seções, direito privado, crime e público. Exatamente. Ou seja, e ela foi eleita para compor na vaga do tribunal. Ou seja, nós nunca tivemos no Tribunal de Justiça de São Paulo um presidente mulher, uma vice-presidente mulher, uma corregedora mulher, uma decana mulher e um dos 3 presidentes das seções. Olha quanto falta ainda no Tribunal de Justiça. Eu digo que é o nosso Tribunal de Justiça, né? É a nossa casa para avançar. Em compensação, o Tribunal Regional Federal e o Tribunal do Trabalho de São Paulo, tiveram mulheres. Nós temos aí muita história de mulheres sensacionais da presidência em cargos de direção. Mas o Tribunal de Justiça nós nunca, e continuamos a não ter. E no Ministério Público também, né? As nossas amigas promotoras, quando fazem as palestras, elas começam a palestra com a foto das posses, né? Que sempre só tem homem, nunca tem uma mulher participando. E um ponto, viu, Marcos, que eu achei interessante da pandemia, a nossa amiga Glaucia Lauleta, advogada, postou essa semana no LinkedIn uma matéria falando que, por conta da pandemia, por conta da dupla jornada, da tripla jornada da mulher, até a produção intelectual, em termos de produção de livros e de material, as mulheres pararam de produzir. Houve uma queda significativa. Dos homens não caiu, mas das mulheres caiu por falta de tempo, porque você tem que fazer as outras tarefas domésticas. Muitas das pessoas tinham um apoio no dia a dia, ou os filhos iam para a escola, ou tinha uma funcionária que ajudava, e hoje você não tem mais esse apoio. Então, assim, até a produção intelectual teve um prejuízo com a Covid. Não por falta de capacidade, mas por falta de tempo mesmo, né? Porque fica tão cansado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vocês estão falando da justiça. Vocês imaginem dentro da Secretaria de Segurança Pública das delegadas. A primeira delegada entrou em 1972, aliás, 1973. Quando eu fiz o concurso, em 1976, existiam apenas 3 delegadas de polícia no estado de São Paulo. Quando eu entrei, fomos para o oral em 8 mulheres. Só sobrou eu. As outras todas caíram no exame oral. Mas você sabe por quê? Como é que você cai no exame oral? É muito fácil. Você chama o homem e pergunta para ele quem é que descobriu o Brasil. Aí você chama a mulher e pergunta para ela, quando o Cabral descobriu o Brasil, quantos índios estavam esperando por ele? Claro, esse objetivo. E aí eles fazem a seleção, sempre fizeram, e ainda continuam um pouco, a seleção desta forma. Então, na realidade, nós tivemos muita, mas muita dificuldade de ter mulheres. Quem abriu a porta para mulheres dentro da instituição policial, o que abriu a porta foi a criação da Delegacia da Mulher. Por quê? Porque começaram a haver pedidos de criação de novas delegacias da mulher e o poder público não tinha delegadas mulheres para atender essas delegacias. E aí, então, as mulheres começaram a ter chance, né, de poder passar nos concursos públicos, porque elas chegavam até o oral, aí no oral não iam para frente. Então, a partir daí, começou a ter um número maior de mulheres. Hoje, nós temos muitas mulheres na instituição, mas, mesmo assim, eu não sei bem, preciso conversar um pouquinho com as colegas para ver como é que está a situação. Hoje, não chegamos a 20% dos homens na carreira. Então, é difícil. Para a mulher, em todos os sentidos, é muito difícil. Você tem que lutar duplamente. Só um complemento, que a gente precisa lembrar também que a DDM certamente mudou o cenário para a mulher e para a vítima da violência, porque abriu a porta, mas a gente precisa lembrar que no estado de São Paulo nós não temos DDM em todas as cidades. Então, isso faz falta também. É uma luta que a gente também não pode cansar de fazer, porque a gente precisaria ter mais delegacias. O número total, pena que a doutora Valéria não está, talvez ela soubesse dizer, não sei se a doutora Rose sabe, porque realmente aonde não tem DDM, infelizmente a realidade é diferente, salvo em algumas cidades em que conta com o poder público municipal, com algum tipo de acolhimento, né? Aqui em Jundiaí a gente viu que recentemente ia ser instalado justamente agora, no momento da Covid, a entrada por qualquer porta, né? A rede integrada, não importaria qual porta que a mulher entrasse, então Jundiaí já está implantando esse sistema. Não sei se agora nesse tempo de Covid isso está sendo possível, porque o sistema está tão diferente, né?
tão focado na Covid, eu espero que esteja funcionando também, porque a porta de entrada, como a doutora Rose disse, é o fundamental, né, doutora Rose? Se você não tiver acolhida, se não funcionar isso, então a gente precisa continuar lutando para ter essa força de homens e mulheres para que a gente tenha mais DDM, ou aonde não tenha DDM, para que tenha um acolhimento dessa vítima, né, doutora? O grande problema que nós enfrentamos para a criação de novas delegacias da mulher é a falta de pessoal. O problema da falta de pessoal dentro da instituição policial é gravíssimo. Não é só na delegacia da mulher. Todas as delegacias sofrem com falta de escrivãs, de investigadores, de delegados. Tanto que para tentar melhorar isso, se concentra muitas vezes num único espaço todas as delegacias, o que, na meu ver, não é bom, porque você tem uma delegacia no bairro A, uma delegacia no bairro B, aí você concentra tudo no centro e essas pessoas que estão no bairro A, no bairro B, elas não têm condição de ir até esse centro, tá certo? Então, na realidade, não é um problema da não criação de delegacias de defesa da mulher. O problema é a nossa falta de pessoal. O pessoal, né, os recursos humanos da Secretaria de Segurança, principalmente da Polícia Civil, estão cada dia menores. Nós tivemos aí um número enorme de aposentadorias, escrivães, investigadores, delegados, em função dessa nova lei da Previdência, todo mundo foi embora. Então, não se criam mais delegacias de mulheres, podem ter certeza, não é porque o governo não quer, é porque não tem pessoal para isso, infelizmente. Mas a senhora não acha que com esse mundo virtual não seria possível a gente criar um atendimento virtual ou melhorar, aproveitando essa experiência da Covid, quem sabe a gente consiga criar um modelo que também acolhesse, apesar do encontro pessoal ser importante, mas não seria possível pensar num atendimento da DDM virtual? Aí eu fico pensando, Gisele, como é que você vai fazer com essa mulher que está lá que não na tem, favela, né? Que não sabe o que é um computador, que não tem ideia do que seja esse recurso? E são muitas. Não pensem, não. São muito poucas privilegiadas que podem ter acesso a um computador, que podem assistir a alguma coisa que possa melhorar o nível de vida delas, porque a maioria tem uma televisão e vai assistir o quê? Vai assistir os programas que a gente conhece e se vão aprender alguma coisa ou desaprender alguma coisa por esses programas, elas não têm. Na realidade, é muito importante que a gente tenha os meios eletrônicos, mas a maioria das nossas mulheres, eu digo que eu não estou, vamos dizer assim, sendo muito pessimista, não. A maioria das nossas mulheres não tem acesso a esses recursos. Exatamente. Deixa eu fazer o registro aqui. O pessoal aqui está animado hoje. A Marli Parada diz, olha, eu também estou aqui, Marli. Está aqui conosco. A Laís Amaral. A Laís, me ajuda aí, Gi, porque os comentários vão subindo e aí os que vão ficando para trás fica difícil resgatar. Alexandre de Sá, de Guarulhos. O Cléo Furquim, Andréa Lopes. A vereadora da Virada Feminina. A Rosária Silveira Bono. Opa! Rafael Lemos. A Narcina Costa. Quem mais, Gi? Você falou da Laís? A Laís está aqui, a Rita Fastovski de Santos, tem bastante gente aqui, a Nercina, você já falou. A Laís também presidiu a Comissão da Mulher Advogada da Ordem, uma grande presidente na época do Rubens Aprobato Machado, grande amiga. O Cláudio Peron. Tem um monte de gente aqui, está animado. Aqui, Marta, a Juliana de Marco também. Outra grande amiga. Marta, deixa eu lhe perguntar. Deixa eu falar da justiça, da delegacia, voltar para a questão da política. Tem uma decisão essa semana do TSE que diz o seguinte, que a lei determinou a criação das cotas. Então, tem que ter 30% de mulheres na disputa eleitoral. Foi um avanço, embora, evidentemente, a cota sempre diga não, mas é um avanço, porque se não abre espaço, vamos impor o espaço. Aí começa esse avanço, só que nós vimos nomes que foram colocados que fantasia, porque não eram candidatas, eram apenas para cumprir esse limite. A Justiça Eleitoral puniu severamente os partidos políticos que tiveram essa prática. Aí deu um passo a mais.
determinou que o fundo partidário, o fundo eleitoral, 30% do dinheiro fosse destinado às campanhas das mulheres. Grande avanço, importante. E agora, semana passada, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior, determinou que aquela cota de 30% se aplicasse às estruturas partidárias. Então, nas direções dos partidos, também passa a ser obrigatória a participação de mulheres. Embora a vontade fosse que essas iniciativas partissem dos partidos, né? Fosse o próprio partido que trouxesse mulheres para dentro da política e desse espaço, mas se isso não aconteceu, que pelo menos a lei e aí a justiça eleitoral forcem a participação, porque, como eu disse, nós só temos uma participação maior do que o Haiti em todos os países das Américas. Então, doutor Marcos, como eu estava falando no início para o senhor, essa subrepresentatividade é um dos problemas também dos avanços. É um pouquinho baixo, eu não sei se só eu que estou escutando baixo, mas... É um pouco baixo. Não, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que está? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Na verdade, doutor Marcos, essa subrepresentatividade, ela repercute em todas as pautas do coletivo feminino, inclusive a violência. A gente tem poucas mulheres legislando, poucas e muito boas as que a gente tem, viu, doutor Marcos? Muito boas. Essa lei do 30% do fundo partidário foi uma luta da... Tá travando um pouquinho, Marta. Tá sem som, saiu o som. Só até a Marta se acertar, Marcos, eu vou até fazendo o adendo ao que ela está dizendo, não é fácil para a mulher entrar na vida política. Ela encontra uma série de barreiras. Está melhorando? Está. Lógico que a cota ajudou, mas tem uma coisa muito mais importante. A mulher ela precisa dos apoios. O principal apoio para a mulher que quer entrar na política é o da sua família. Se a sua família, o marido, os filhos, a mãe, o pai, não estão com ela, não a apoiam, a primeira barreira começa aí. Então, na realidade, o que eu cansei de ver, houve um tempo, não muito tempo atrás, que eu falava muito com mulheres candidatas, né, para saber quais eram os problemas, onde elas orientá-las um pouco sobre o caminho que elas deveriam seguir e dizer para elas o que significava o mandato parlamentar, quais atribuições de um vereador, quais atribuições de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, para que elas soubessem o que elas iam fazer e o que elas tinham que enfrentar. Até por uma experiência de alguém que ficou 16 anos no Legislativo e entrou totalmente crua, sem saber absolutamente nada de como funcionava o Poder Legislativo. E uma das coisas que a gente percebia, que eu ouvi muitas queixas, na época, né, quando tinha comício ainda, que as mulheres, principalmente no interior, iam para comícios, olha a situação de uma mulher candidata. Ela levanta muito mais cedo, porque ela tem que deixar o café dos filhos, o café do marido, deixar tudo prontinho. Aí ela pega, vai para a rua fazer campanha, mas tem que voltar, porque ele vai almoçar em casa. Aí ela sai de novo, volta para fazer o jantar, e aí, depois que ele janta, ela diz para ele, olha, vai ter um comício ali na praça, e eu vou para uma reunião do partido. Ele olha para ela e fala, o quê? Mulher minha, nessa hora? Que brincadeira é essa? Vai se meter com essas coisas? Não. Se quiser, você sai de dia, mas não agora. E outra coisa, esse cidadão não pede, ele não diz nem que a mulher dele é candidata, quanto mais pedir um voto para ela. Eu sou suspeita para falar, porque eu realmente tenho um marido que me apoia, sempre me apoiou o tempo todo, que é mais político do que eu, mas eu cansei de ver, sabe, pessoas, mulheres com muito potencial e que acabaram sendo friadas, não pelas coisas do partido ou pela falta de oportunidade, mas pela própria família. Então, a gente tem que começar por aí. E aí começar a preparar essa mulher para ela saber o que ela vai encontrar pela frente. Como a Marta disse, nós temos representantes maravilhosas, que trabalham muito. Verdade. Que é uma coisa boa, Marcos, é que elas estão trabalhando em políticas de mulheres. Coisa Exatamente, que, essa é a diferença. Nós tivemos muitas deputadas e vereadoras
que nem falavam em feminismo ou em política de mulheres. E hoje, graças a Deus, nós temos ali companheiras que batalham muito politicamente pela política de mulheres. Vocês acham que a Covid pode atrapalhar se nós tivermos eleições municipais para uma candidatura feminina? Porque acho que a Covid vai trazer um prejuízo para as eleições e para estruturar ou para fazer campanha. Isso vai trazer um prejuízo, acho, também para a participação feminina, porque a gente está dentro de casa, a gente tem que cuidar da família, né? Vai prejudicar todas as candidaturas, mas as femininas são as né? mais frágeis realmente, que é um conjunto disso que a doutora Rose falou, tem que começar em casa, tem que haver uma consciência das mulheres, principalmente, que são 53% do eleitorado, e você vê uma média de representatividade de 10% a 12% no máximo, que o voto delas em mulheres é fundamental para políticas públicas efetivas das mulheres. Então, a gente precisa, de verdade, ter essa consciência em primeiro lugar. A gente fala que a boa representatividade não tem sexo, mas nós precisamos ter mais mulheres em cargos legislativos, nas direções dos partidos, cargos de representatividade nas empresas, e haver uma consciência realmente, doutor Marcos, eu concordo com o senhor, cotas são pequenas conquistas, mas não tem que ser 30% de cotas, tem que ser 30% de cadeiras reais. É isso que a gente tem, por isso é que a gente tem que lutar. Concordo, Marta. Agora, deixa eu dizer para a Gisele, da sua pergunta das eleições. Eu acho, como diz a Marta, que vai atrapalhar todas as candidaturas. Agora, veja, nós estamos num momento primoroso de fazer uma modificação. Essa coisa da gente ter eleições 2 a cada 2 anos, que se gasta uma fortuna, que o país para. Por que não aproveitar isso agora e repensar esses mandatos até 2022 e fazer uma eleição única? Porque aí o vereador, que atua a vereador, não vai, depois de 2 anos... Não tem tempo de colher o que plantou. Ele vai ter que cumprir o mandato dele totalmente. E nós vamos economizar. Me parece, eu ouvi, parece que a eleição agora querem 4 milhões, 5 milhões, não tenho certeza. Você acha que de todo esse dinheiro que está se gastando em saúde, da necessidade que você tem dinheiro de saúde, você vai gastar esse dinheiro para fazer eleição? Segundo eu soube, há uma proposta na Câmara para a eleição acontecer dia 6 de dezembro. Exatamente, gente, eu coloquei na virada, inclusive. Coloquei na virada. Dia 6 de dezembro, depois o segundo turno, 15 dias depois, vai ser no Natal. Meu Deus! Marcos, mais uma proposta, então, mais uma discussão para a gente fazer aí, eleitoral. Vamos prorrogar os mandatos e vamos fazer uma única eleição em cada 4 anos. Gisele e Rose. Eu acho que é um tema que precisa ser enfrentado. Aliás, a reforma política como um todo, né? A reforma política precisa ser enfrentado assim, de vez e de frente, porque nosso país não aguenta mais a estrutura política que nós temos. E quando eu falo política, não é só eleitoral, é política como um todo. Eu, mais uma vez, sempre que eu chego agora, nesse momento, eu fico triste, tá? Chegou 11 horas. Mas eu não queria fechar, e aí eu vou passar a palavra para as 3, mas eu pediria um comentário, ainda que sucinto, sobre os respectivos órgãos. A Rose é vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Então, se você pudesse, já na sua palavra final, falar um pouquinho do Conselho, da importância do Conselho, depois a Marta também fazer um comentário sobre a virada feminina, é importante as pessoas saberem disso, e a Gisele também, na palavra final, falar um pouquinho sobre a ordem e sobre a representação da sociedade civil, o papel da sociedade civil nas entidades representativas da sociedade, nesses debates em relação à mulher. E já pido desculpa a todos, porque nós chegamos às 11 horas. 11, queridos. Bom, deixa eu, então, agradecendo a oportunidade de estar com você. Hoje você foi meio sufocada aí, né? Quase não deu para você falar. Isso aqui fica difícil, mas é importante para nós. Nosso conselho é o mais antigo conselho do Estado de São Paulo, foi criado em 1983. Ele começou com mulheres maravilhosas, como Ruth Cardoso, Ruth Escobar,
Zuleide Cobra Ribeiro, e tantas outras que iniciaram esse trabalho, e graças a esse trabalho tivemos a primeira Delegacia de Defesa da Mulher em 1985. Nosso conselho continua funcionando. Nessa época de Covid, nós conseguimos nos adaptar para fazer as nossas reuniões online. Para fazer as nossas reuniões online. Nosso conselho tem discutido muito, principalmente, como todo mundo tem discutido, o problema da violência contra a mulher nessa pandemia, e a gente tem feito alguns posts, publicado alguns posts, no sentido de que a gente pudesse estar vivo, estar ativo de alguma forma, né? Vamos fazer algumas lives para falar com a população, para conversar com as pessoas também. Enfim, vamos nos adequar ao momento que nós estamos vivendo. Mas o nosso conselho continua ativo com a nossa presidente, Mariazinha Meister, que está aí também trabalhando bastante, e todas as nossas queridas conselheiras. Então, gente, olha, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, delegada Rosa, uma alegria revê-la. Marta? A virada feminina, obrigada em primeiro lugar, doutor Marcos, pela oportunidade. A virada feminina é um movimento que ele não só discute, mas ele busca soluções na mulher 360 graus. A violência contra a mulher é uma das pautas, mas a gente tem empregabilidade, educação, sustentabilidade, inclusão, e lá nós temos as grandes feras de cada área unidas. Não é um bloco do eu sozinho, são todas as grandes mulheres na violência. Nós temos Gabriela Mansur, Kátia Boulos, Betânia Ribeiro, Celia Moedo, Elaine Caparrós, Renata Banhara. Nós temos mulheres fortíssimas dentro da área, doutora Milene, doutora Gabriela Mansur, que eu já falei, mas, assim, os grandes movimentos estão lá, e veio de uma escola também imprimida pela Rose, que era o Mulheres da Verdade, que a doutora Ivone pensou em reunir todos os movimentos para ajudar a mulher. Então, não adianta nada a gente ter uma visão só da mulher se ela é 360 graus. Nesse momento, nós estamos discutindo, sim, e muito, soluções para a violência na pandemia, mas também a questão da empregabilidade feminina, porque pós-Covid, doutor Marcos, a gente tem que pensar assim, nós já temos 2 ações de empregabilidade e inclusão para fazer, pós-Covid, e a primeira, que é a questão da saúde mental das mulheres, que vão sair dessa pandemia estressadas, vão conhecer a violência que não conhecem ainda, pelo menos a violência psicológica vão conhecer. Então, a preocupação da virada, mais do que tudo, é buscar soluções para as pautas femininas. É que eu quero agradecer à OAB, na sua gestão, por ter dado voz para a virada feminina e por ter nos amparado em quórum e ações de legislação feminina. Muito obrigada. A virada feminina hoje tem um Instagram atuante. Nós temos recebido pautas femininas do Brasil inteiro. Nós estamos hoje em 8 estados e 37 municípios. Nós temos lá 12 vereadoras, 3 deputadas estaduais, e não são de São Paulo, não, viu? Deputadas federais do Brasil inteiro, que vêm quando nós temos a presencial, porque na presencial nós passamos um dia inteiro trazendo propostas de solução de políticas públicas para as demandas femininas. Essa é a virada feminina. Belíssimo trabalho, Marta. Parabéns, querida. Antes de passar para a Gisele, fazer a menção aqui o Cléo Fouquet já tinha falado, que é de Jaú. A Cléo é da virada feminina, é uma grande vereadora, viu? Opa! Legal. Regina Hiroshi, que é uma querida amiga. A Vânia Aristimundo Aidar. A Vânia Aidar, também da virada. Muita gente aqui. A Kátia Cação. A Kátia já tinha comentado, outra grande amiga. Me ajuda um pouquinho, Gisele, porque eu estou com muita gente aqui tentando falar. José Antônio Carvalho Carino. Que é de Taubaté, um amigo de Taubaté. Muitos homens também participando, que é muito bom. Opa, também. Que bom, maravilhoso. Isso é bastante, importante. gente. Paulo de Sumaré, Paulo Silva de Sumaré. A Isabela Castro também. Isabela Santos. Castro, outra grande amiga de Santos. Gisele, essa parte final, participação da sociedade civil nessa causa da mulher.
Primeiro, quero agradecer, Marcos, pelo convite e parabenizar a doutora Rose, a doutora Marta, pelo trabalho delas, que são fundamentais para que melhore a situação da mulher, a mulher vítima de violência. Eu hoje falo como cidadã e como advogada. Não tenho dúvida que a união de esforços de todos nós, e cada um trazendo também para si essa responsabilidade também de mudar esse cenário, e nós, como advogadas, podemos fazer isso no nosso exercício profissional, estimulando as mulheres que nós atendemos no nosso dia a dia a enfrentarem as violências, quer seja ela no nível do trabalho, quer seja em nível doméstico. Então, essa responsabilidade, como advogadas, a gente tem esse papel fundamental de lutar em favor dos direitos da mulher e contra a violência doméstica, né? E como cidadão, acho que todos os cidadãos têm que trabalhar nesse sentido contra a violência e fomentar a participação feminina. Eu fiquei muito contente com essa proposta da doutora Rose. Vamos incentivar a mulher na política. Eu fico até muito triste de falar que na nossa cidade nós não temos nenhuma vereadora pela primeira vez, acho que na história dos últimos anos, né? Uma cidade do tamanho da nossa, com quase 500 mil habitantes. Então, a gente precisa mudar esse cenário. Sempre que eu falo, sempre que eu tenho oportunidade de fazer uma palestra, conversar com um grupo de mulheres, eu falo, votem em mulheres. É fundamental que a gente faça isso. De nós, mulheres, incentivarmos mulheres e apoiarmos. E homens também votar, né? Eu sempre tive muito apoio, porque quando eu estive candidata com o Marcos, as pessoas falavam, você não vai ter apoio para ser vice-presidente quando eu fui candidata. Você não vai ter... Mas as mulheres sempre me apoiaram. Eu tenho, assim, amigas da minha mãe, assim, senhoras que guardavam até os jornais que eu saía, guardavam toda a reportagem e falavam assim, olha, eu não pude fazer isso na minha geração, mas você pode, então faça por nós. Então, de várias gerações, as amigas das minhas filhas que estudaram direito ou não, sempre tive muito apoio de mulheres. Então, essa história de que mulher não apoia a mulher, para mim, não rola. Eu acho que mulher apoia homem, acho que todo mundo tem que apoiar, e o apoio tem que ser por competência, mas a gente precisa ter as cadeiras. Eu acho que, como vocês disseram, é muito importante que, além de ter a cota, tem que ter as cadeiras, porque não adianta. Garantido. Porque se as cadeiras não estiverem garantidas, infelizmente, vai ser só um número no partido. Eu acho que a gente tem que deixar de ser um número para cumprir cota e a gente realmente poder ter uma realidade. E até porque para ter a representatividade, porque nós temos visões diferentes dos homens. Acho que falei muito, né, Marcos? Desculpa. Obrigada, Marcos. Quando a gente faz... Acontece. A importância do homem apoiar a mulher e da mulher apoiar o homem. Eu sempre digo isso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu devo à minha esposa. Muito bom. Nós namoramos há 40 anos e, se não fosse ela, eu não teria me formado em direito. Enfim, ela... bom, vocês estão vendo meu marido aqui na tela, não sei se vocês estão vendo ali atrás, ele está no outro computador, porque a gente está aqui na chácara, um de frente para o outro, trabalhando, os dois advogados. E quero deixar, Marcos, um abraço para a Kátia Boulos, porque eu não falei o nome dela. Eu também. Eu acho que ela foi uma grande guerreira nesses últimos 6 anos que nós tivemos juntos na Ordem. Ela fez um trabalho no estado todo, ela é admirada no estado todo, porque o que vocês fazem aqui em São Paulo, ela levou isso para o estado inteiro, né, Marcos? Ajudou a Ordem ter esse trabalho em todo o estado. Ela, como a Laís, como as outras presidentes. Muito importante a gente homenagear. As presidentes da Comissão da Mulher da Ordem, eu acho que elas tiveram um trabalho fundamental em todo o estado de São Paulo. Que a gente que viajou o estado, a gente sabe o carinho que todas as pessoas têm pelas presidentes da Comissão da Mulher Advogada em todo o estado. Eu encerro lembrando a força do exemplo. Né? Nós precisamos valorizar os grandes exemplos. Eu encerro mais uma vez cumprimentando a delegada Rose, que você é um exemplo para todos nós, não só no que diz respeito à sua luta em relação à mulher, mas a luta em relação à justiça como um todo. Você é um orgulho para quem pode ter a honra de falar que esse é um amigo como eu, viu, querida? Obrigada. Lamento, muita gente para falar, muitas mensagens, mas acabou. E um abraço para a doutora Valéria, né? Que agora a gente sentiu falta dela aqui também. Mas o Marcos coloca ela numa próxima. Mas nós vamos ter uma outra conversa. Agradecer a todos que participaram. Marta, brigadíssimo. Gisele, obrigada a você pela oportunidade. Obrigado, delegada Rose, e a todos que participaram acompanhando essa deliciosa conversa entre amigos.
Obrigada às meninas da virada também, que participaram. Como exceção, normalmente a gente só faz de manhã, mas hoje a gente vai ter uma tarde às 17 horas, 5 horas, para falar sobre a situação do país. Nós vamos ter 2 cientistas políticos, o Antônio Lavareda, o Galdês Torquato e uma jornalista, a Helena, que vai nos ajudar a tentar compreender um pouquinho esse mundo atual. Está muito difícil. É impressionante que o país, há tantos anos, sofrendo com falta de paz. Nós precisamos um pouco de paz até para superar a pandemia que tem levado muitos brasileiros e brasileiras. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço virtual para vocês. Tchau. A todos e a todas.